Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nesse domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Um dia muito especial para todos nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Afinal, hoje é aniversário do nosso rústico, nosso querido Emerson Rocha, parceiro, guerreiro, desde o início do projeto Atenção Vascaínos, um cara que, para ele, não tem tempo ruim. Jamais, sempre disposto a ajudar, sempre a fim de ajudar, sempre disposto a dar a você, torcedor, o melhor que ele pode dar. Mas, às vezes, é impossível para todos nós. Mas a gente tenta, a gente luta. Emerson Rocha, que é um dos mais influentes jornalistas no Twitter, e ele se orgulha muito disso, tem uma família linda, uma bela esposa, 2 belos filhos, e tem a paixão pelo Vasco, que ele construiu, principalmente depois de ver o ídolo Bebeto jogando em 1989. E o Emerson Rocha hoje é um companheiro nosso, amigo, parceiro, amigo de todos, parceiro de todos, cara que respeita absolutamente todo mundo e pode ter certeza, torcedor, o Emerson Rocha faz o que ele pode de melhor e olha, é muito bom o que ele faz. É um cara extremamente carismático, um cara do bem, bom caráter, e ótimo jornalista, bom de pauta, bom de ideia, é um cara criativo e que a gente gosta demais. Emerson, saúde, paz e muito Vasco nesse ano de 2023 para você. Ele que é o comandante oficial todas as manhãs no Bom Dia Gigante. Bom, eu vou abrir esse Boletim AV falando da Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos, aqui no Boletim AV. A Mais Ágil que dá a você a oportunidade de ganhar uma grana. Se você tem o dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço depositado, é simples, é só entrar em contato. O telefone está aqui embaixo. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil e você pode antecipar essa grana. Em menos de 24 horas, eles têm capacidade para isso, trabalham com isso. E esse dinheiro cai na sua conta para você fazer aquilo que você desejar, realizar um sonho, dar entrada numa viagem, num bem, pagar uma conta, seja lá o que for. Mas o dinheiro é seu. Procure a Mais Ágil e você vai ter esse dinheiro. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos no Boletim AV. O meio-campo Jair, só falta assinar. Está tudo resolvido. O Vasco atacou, a coisa estava ainda no namoro, mas o Vasco atacou. Paulo Brax entrou em contato com o Rodrigo Caetano, são amigos, Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro, mas amigos, negócio à parte. O Galo queria 4 milhões antes do papo começar. O Vasco tirou um pouco o pé e acabou fazendo uma nova proposta. 2,9 milhões de dólares pelo jogador. O Atlético Mineiro está muito apertado e contrapropôs. Vocês levam 85% desse jogador de 28 anos de idade. Jair é considerado um excelente jogador, jogador de imposição e, acima de tudo, tem currículo, é vencedor, jogador que ganhou absolutamente tudo nos anos em que esteve no Atlético Mineiro, além também de ter jogado em altíssimo nível no Sport Clube do Recife. Então era um jogador que interessava, até para dar, além da questão da característica de ser vencedor, também algo que o Vasco vai levar muito em consideração também a partir de agora. A questão da minutagem, jogador rodado, jogador jogando, jogador em atividade. Isso vai ser fundamental. A proposta foi feita, o Atlético Mineiro, que está apertado, com salários atrasados, tem uma folha muito alta, precisa de dinheiro. E vender o Jair seria uma alternativa. Eles contrataram o Edenilson, estão contratando o Igor Gomes, meia que veio do São Paulo, e também o Patrick. Por isso, os jogadores todos para o meio de campo, Jair ficaria com um espaço restrito. O jogador abraçou a causa, gostou da possibilidade de jogar no Vasco. Só que nesse meio tempo entrou o Fluminense, através do Fernando Diniz e usando o argumento de Libertadores. Procurou o staff do jogador para fazer uma proposta, mas não procurou o Atlético Mineiro. O Vasco pulou na frente, acertou com a parte
mais importantes, ou das mais importantes sem dúvida. Mas Jair já havia recebido uma proposta do Vasco e também gostou. Portanto, nessa, o Fluminense não levou vantagem. A não ser, volto a dizer, porque o negócio está fechado, mas só se diz fechado quando está assinado. Ainda mais depois de muitas experiências recentes, como por exemplo no caso do Júnior Urso, em que estava tudo fechado, tudo apalavrado, mas na hora de assinar deu um engriguilho, deu um problema e o Júnior Urso acabou não assinando. Tá vendo aí a situação do Luca Orediano? Já veio ao Rio, já fez exame, mas cadê? A gente vai explicar já já. Mas entre Vasco, Atleta e Atlético Mineiro, tá tudo ok, tudo resolvido, e o Jair, jogador de 171 jogos pelo Galo, com 13 gols e 10 assistências, está chegando para ser meio de campo do Vasco, volante, segundo volante, jogador de muito talento, muita imposição física, jogador de área a área, com classe, jogador com pose para jogar bem, jogador de alto nível, o Jair está chegando. 2,9 milhões de dólares por 85% do passe. Antes de dar as outras notícias, quero a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Jair? Bom lembrar, a informação é essa. Tá tudo acertado, mas o fechado, gente, é só quando assina. É isso que a gente coloca aqui, muita gente não leva a sério, mas essa é a realidade. Pode dar problema? Pode. Claro que pode dar problema. Atrelado a isso, um outro jogador que também pode estar voltando, porque procurou o Vasco da Gama, fez contato com Paulo Brax, foi ao CT ontem para ver o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Alex Teixeira gosta muito do Vasco, ama o Vasco. Mas é claro, não pintou também muita coisa, ele tinha recebido uma proposta do Vasco antes do vencimento do contrato no dia 30 de novembro e ele procurou o Vasco para jogar a Série A pelo Vasco da Gama. O Vasco vai conversar amanhã com o representante do atleta para tentar acertar uma situação. É um jogador que se acredita no Vasco, tanto é que o Vasco não dispensou, fez a proposta esperando um retorno, que demorou praticamente um mês. Alex Teixeira é um jogador de experiência e que nesse momento vem meio como situação casada, porque o Vasco empresta Carlito Palácios, perde mais um meia e só tem Nenê, que é uma grande incógnita, jogador de 41 indo para 42 anos de idade, que muito difícil que consiga jogar a temporada toda. Realmente seria algo extraordinário, mas nesse momento o Vasco só tem o Nenê para jogar ali, não tem outro jogador. E por isso, com a saída de Carlito Palácios, a tendência sim é de que Alex Teixeira acerte com o Vasco da Gama por mais uma temporada e vai ser a opção para a situação do Carlito Palácios. Mas é um jogador que vem também muito na bagagem, naquilo que a gente colocou do Jair. Currículo, minutagem e, é claro, precisa se preparar. Tem-se a certeza que Alex Teixeira precisa treinar muito. Perdeu um tempo grande aí nessa indefinição dele, porque na Série B a falta de ritmo de jogo fez com que ele tivesse uma atuação muito abaixo daquela que foi esperada. Uma grande decepção. Para muitos, a maior decepção do Vasco na temporada 2022. Ele está ciente disso, mas volto a dizer, gosta muito do clube, ama demais o clube e está realmente próximo de acertar com o Vasco da Gama. Bom, mas o Vasco continua correndo atrás. E você deve ter percebido que eu coloquei aqui que a questão de minutagem, de jogo e também de experiência vai pesar muito a partir de agora. A situação do goleiro está entre os dois. Ivan, goleiro que está voltando para o Corinthians, não vai voltar para o Zenit. E Léo Jardim, goleiro do Lille da França. E olha, a situação do Ivan está arrefecendo um pouquinho, nitidamente. O Vasco não está procurando tanto. Em relação a Léo Jardim, eu também não tenho muita informação, já tive mais quanto à situação do jogador. Mas olha, eu não estranharia se Léo Jardim for até o favorito nessa busca do Vasco da Gama. Afinal, por questão de número, por jogo, por minutagem, Léo Jardim tem mais do que Ivan nos últimos anos. Ivan jogou muito na Ponte Preta, mas jogou muito pouco no Corinthians e também no Zenit. Já o goleiro Léo Jardim, ao contrário, jogou menos esse ano, é verdade. Jogou 6 jogos apenas pela Liga da França, porque perdeu a posição de titular no Lille, já que no Lille, em temporada anterior, vinha muito bem. Ele também teve ótima temporada em 21-22, com 20 jogos pelo Rio Ave, 20-21 também
em Portugal pelo Boa Vista. Enfim, é um goleiro que vem jogando mais. E eu estou aqui colocando apenas como um feeling, talvez isso pese mais na hora da escolha. Mas não descartaria também a possibilidade de Ivan. Só que pelo contato, pelas apurações, hoje eu apostaria mais as minhas fichas no Léo Jardim do que no Ivan. Mas vamos esperar, não há nenhuma informação concreta quanto ao Vasco querer mais um do que querer outro. Nesse caso, eu estou colocando aqui uma posição de apuração de quem tenta falar sempre com os responsáveis pela carreira, tanto do Ivan, goleiro que está vindo do Zenit, como também do Léo Jardim, goleiro do Lille da França. E olha, o zagueiro talvez seja uma situação que não envolva a experiência, mas envolva o jogo. O Vasco voltou sim a fazer contato por Manuel Capasso, mas como eu informei no News da última sexta-feira, a questão do vazamento não está agradando o Vasco, por quê? Porque o empresário, o staff do jogador, que provavelmente é quem vaza isso, ou o próprio Atlético Tucumã, querem isso para valorizar ainda mais o jogador. O Vasco fez uma proposta por empréstimo, acabou que a situação não foi à frente na hora de fechar, o Vasco levantou-se da mesa e foi embora, e agora houve uma nova procura. Imediatamente após a procura e uma nova proposta, vaza de novo a informação de que o Vasco quer Manuel Capasso. Isso, como eu disse na sexta-feira, traz uma certa, incoerência no negócio. O Vasco quer sigilo, quer fechar o negócio sigilosamente, quer ter principalmente pouca valorização quando a coisa aparece muito. Mas quando alguém faz o vazamento deliberado dessa informação, e talvez seja o staff para valorizar o atleta, o Vasco não gosta. Mas por conta do bom jogador que é Capasso, jogador da terceira melhor defesa do campeonato argentino, jogador cobiçado pelos grandes clubes da capital, tanto o River como o Boca tem interesse em Manuel Capasso, o Vasco vai conversando, vai acelerando, mas não tanto como nos outros casos, como foi, por exemplo, no caso de Jair. E aí a gente cai na meia, a camisa 10. Eu daria hoje ao torcedor do Vasco uma chance de 0 a 10, de 2, para que o Vasco contrate Franco Fagundes. Havia um interesse, a negociação foi começada, foi iniciada, houve até uma ideia de proposta para o atleta, mas de repente o negócio deu uma arrefecida, por quê? Se colocou na balança o fato do jogador custar 6 milhões de dólares, seria um preço negociável, mas o Nacional está pedindo 8, por um jogador que teoricamente tem 6 meses jogando em altíssimo nível. O 2022 foi o primeiro ano de Franco Fagundes como jogador praticamente titular. Mas com a chegada de Luizito Soares, com Emanuel Gigliotti, ele perdeu um pouco de espaço. No segundo semestre é que deu uma melhorada. Não se sabe se valeria a pena fazer uma oferta tão alta por um jogador que tem pouca minutagem. Da mesma forma, Reynoso tem muita minutagem, mas o valor é muito alto para um jogador que joga numa liga mais baixa, numa liga que não tem tanta repercussão como a MLS. Mas de qualquer forma é um jogador que está de stand-by, tanto é que eu ratifico a informação que eu trouxe durante a semana. O Vasco pediu condições, entender a situação. Mas o que dá uma prova de que o Vasco está pensando num jogador mais pesado, num jogador que tenha mais nome, é a informação que veio dos Estados Unidos e que está confirmada. O Vasco da Gama fez uma consulta aos representantes do meia espanhol Isco, jogador que jogou no Real Madrid, está no Sevilha, emprestado que foi também aos Estados Unidos. Isco é um jogador que o Vasco fez sim uma sondagem, apresentando um projeto. A coisa poderia andar, mas um detalhe pesou para não fechar. Isco não quer jogar no Brasil. Deixou isso claro a seus representantes, frustrando a ação do Vasco. A informação, torcedor, é verdadeira. Querido Rafael, que eu encontrei nesses dias no Armazém do Grão, um supermercado, me perguntou, e aquela situação do Isco, Flávio? E eu disse a ele, olha, por enquanto nada. Rafael, está respondida a sua situação. O Vasco tentou. O diretor executivo Paulo Brax entrou em contato, sim, com representantes de Isco. Foi o Vasco que tomou a iniciativa, fez um pedido para se apresentar um projeto, mas Isco disse não ao Vasco. Não é que tenha sido o Vasco, não ao Brasil. Isco, que tem 30 anos de idade, ainda acha que pode jogar em outros mercados e não se interessou em jogar no Brasil.
Uma pena, mas prova que o Vasco da Gama está afim, sim, de fazer a contratação de um jogador de mais peso. Olha, eu vou dar uma última informação antes de falar da Copinha sobre a situação de Luca Orediano. E olha, eu tô sendo bastante honesto com o torcedor do Vasco. A gente fica com a pulga atrás da orelha porque é um jogador que já tá no Brasil, já chegou, todo mundo sabe. Ele tá seguindo o Vasco, tá seguindo todo mundo, mas não foi apresentado. Por que que não foi apresentado? Por exemplo, Puma Rodrigues veio depois de Orediano e já foi apresentado, já até treinou com o time. E Luca Orediano? Olha, a situação é complicada nesse instante. Eu falei ontem com o Christian Baceda, diretor esportivo, que me disse: Flávio, eu tomo conta da área do futebol. É um assunto que está sendo resolvido entre os advogados. Alguma coisa de cláusula, alguma coisa que não foi combinada, fez com que a situação atravancasse. O Vasco está tentando resolver. Paulo Brax está lutando para resolver isso, para resolver essa situação, mas hoje Luca Orediano ainda não pode ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não dê errado, porque senão vai ser um mico do tamanho de São Januário. E para encerrar, o Vasco da Gama venceu e você vai ver os gols aí do GB, o primeiro gol, e o segundo do Barros, 2-0, o Hercílio Luz. 2 gols com jogadas do talentoso Ryan. No primeiro gol, tabelinha com o Leandrinho, cruzamento o GB meteu de cabeça, e no segundo, Ryan chegou na linha de fundo, cruzou e o Barros chapou. Apenas meteu bonito no canto direito do goleiro do Hercílio Luz. O Vasco da Gama está classificado, pega agora o Osasco, dono da casa, às 19h30, na próxima terça-feira. É isso, terça-feira tem Vasco da Gama e Osasco. O Vasco jogou e venceu com Cadu, Leandrinho, Vitão, Roger e Julião, Barros, Lucas Eduardo e Raí, Paixão, GB e Ryan. Destaques também para JP e Caio Dantas, que entraram muito bem. É isso, turma. Tô aqui na expectativa. À tarde, se tudo correr bem, se a internet funcionar, porque com essa chuva o negócio é brabo, nós teremos o Arquibancada do AV. Se não, a gente vai vir amanhã com mais informações e a qualquer momento você tem aqui no canal Atenção Vascaínos e também no AV+. Tem sempre notícia, tá sempre um boletim lá. É só você se inscrever e acionar o sininho da notificação. A mesma coisa a gente pede pra você aqui. Também siga as nossas redes sociais no @avascaínos. No Twitter a gente dá muita notícia. E no Instagram e no Facebook também a gente está sempre trazendo muita informação. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o aniversariante do dia, Emerson Rocha, e a gente vai ter à noite a nossa tradicional live. E bem cedinho, 7 horas da manhã no canal AV+, eu estarei com o Acorda Vascaíno. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo. Parabéns, meu parceiro Emerson. Tchau, turma.